Aconteceu um dos maiores vazamentos de informação sobre o sistema de busca da Google e nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse vazamento. A gente começa com a história de Rand Fishkin, que foi quem divulgou, vamos dizer assim, de forma mais ampla, o vazamento dessas informações. Esse cara, desde o momento que ele fundou uma das maiores ferramentas de SEO hoje no mercado, a Moz, M-O-Z, ele vem questionando e fazendo testes sobre o sistema de busca da Google, né? Questionando no sentido assim, tentando descobrir como é que ele funciona, entendendo, né? Inclusive possui várias patentes de algoritmos, né? Relacionados com o sistema de ranqueamento, de não só de ranqueamento, mas autoridade dos sites. E então ele usa, né? Aqueles sistemas ali todos também nos seus softwares e tudo mais. Já escreveu para dezenas de publicações online e também, né, físicas, né, vamos dizer assim, do New York Times e tudo mais, falando sobre o assunto. E aí, o que aconteceu? Lá em 2014, então 10 anos atrás, o Rand, que já tinha, né, centenas, se não me engano, 200, sei lá quantos, mil seguidores no Twitter, falou assim, tenho um palpite, quero a ajuda de vocês para realizar um experimento. E aí ele falou assim, digita no Google uma frase, né, IMC Lab, e clica no meu blog. Então, procurar lá todo mundo para clicar, entrar lá no Google, digitar a palavra-chave no Google e clicar no link do Rand. E aí um monte de gente fez isso e daí poucos minutos ele observou que o posicionamento que ele tinha, que era mais para baixo na primeira página, rapidamente jogou o site dele na primeira colocação. E aí, alguns meses depois, ele resolveu fazer o teste novamente. Então, estava lá no meio da Copa do Mundo, ele já também com suas centenas de milhares de seguidores no Twitter, falou assim, vou testar novamente essa teoria. E aí ele pediu, de novo, no seu Twitter, falou assim, o que vocês estão fazendo aí assistindo o jogo? Vamos tentar aqui um teste juntos comigo. E aí ele falou para todo mundo pesquisar no Google aqui, ó, Buzzy Pen Distraction, que é uma outra palavra-chave, e reportar num formuláriozinho do Google Forms ali, coisa simples, qual que era a posição que as pessoas observaram de um determinado link. Então, basicamente, ele pediu para a pessoa entrar no formuláriozinho, falar assim, pesquisar no Google tal palavra e colocar de volta no formulário em qual posição que estava o site que eles estavam, né, ali buscando testar. Pediu para a pessoa clicar também no link e acessar o site ali. 375 cliques depois, o site que não estava entre os primeiros colocados, ali na primeira página do Google, passou a ser a primeira opção, que de certa forma comprovou, né, assim, ele conseguiu reproduzir o mesmo teste duas vezes, em duas situações diferentes, com sites diferentes, em que um número grande de cliques em um determinado site subisse no ranqueamento. E esse cara resolveu fazer vários outros testes também relacionados com como que o sistema de busca da Google funciona. E em múltiplas ocasiões, as respostas publicamente do Google a esses testes foram sempre, vamos dizer assim, pouco amigáveis, né? Falando que eram, né, teorias inventadas e merda, né? De certa forma, usando os termos ainda que foram ditos por algumas pessoas dentro da própria Google com relação às teorias de como que o sistema de busca da Google funcionava, com relação aos testes que o Rand fez ao longo desse tempo. Então, agora também, quando ele foi divulgar para todos nós de forma mais ampla esse vazamento de informações de como que o sistema de busca funciona, ele fez uma certa menção a, né, todas as vezes que o time da Google, as pessoas relacionadas com a busca da Google, falaram que as teorias que ele estava colocando, de que cliques influenciam na pesquisa, que existe um sistema de ranqueamento baseado também na autoridade dos sites, entre várias outras teorias que ele foi colocando ali, que o Google falava, não, não tem nada disso. Agora, com o vazamento dessas informações, que inclusive já foi comprovado que são reais, o Google já comprovou essas informações depois no The Verge, que é uma publicação lá dos Estados Unidos. Basicamente, contradiz muito do que o Google passou para a gente ao longo dos anos de informações de como que o sistema de busca funciona. Ou seja, mentiras que foram ditas pela própria Google de como que o sistema de busca funciona, o que, na real, muitos desses testes que o Rand fez estavam
corretos? E aí chegamos ao real vazamento dessas informações, que não aconteceu, não foi o Rand que descobriu essas informações, foi um cara chamado Iran Azimi, e basicamente eram dados, né, documentos ali sobre a API do sistema de busca do Google. A API é um sistema de comunicação entre sistemas que estava, por um erro da própria Google, disponível publicamente dentro do GitHub, que é um repositório de códigos, de documentações na internet. E de forma pública. Então, esse cara foi lá, descobriu, ele é um consultor de SEO e acabou mandando para o Rand, né, essas informações também para serem analisadas. E o Rand, como tem uma audiência muito grande, colocou isso num artigo de forma um pouco mais estruturada, demonstrando vários dos pontos ali que estavam dentro dessa documentação toda. Então vamos agora, como pessoas que desenvolvem blogs na internet, sites que querem ser ranqueados no Google, o que a gente pode aprender em cima desse vazamento, né? Então, o primeiro lugar é relacionado com o CTR, Click-Through Rate, ou seja, a quantidade de pessoas que, ao ver o seu resultado ali na telinha do Google, na lista de opções para você clicar no Google, quando alguém faz uma pesquisa de uma palavra-chave, qual é a porcentagem dessas pessoas que vai lá e clica no seu resultado? Ou seja, colocar títulos um pouco mais chamativos que identificam exatamente, já respondem, já dão a entender para o usuário que vão ter a resposta que eles precisam da pesquisa deles, vai aumentar essa chance de você receber um clique. Quanto mais cliques você tem, mais rapidamente você sobe ali na lista do Google para chegar ali eventualmente no primeiro lugar. E isso tem a ver com um sistema que eles chamam de NavBoost, que, né, o nome vem inclusive do próprio vazamento dos dados, em que não só a quantidade de cliques, mas também o quão recentes são aqueles cliques, se são bons cliques, que são cliques ruins, aí tem um jeito ali dele entender o que, né, é um clique ruim, o que é um clique bom, que a gente ainda está entendendo, mas tem muito a ver com cliques spam, né? Cliques não tem nada a ver com, né? Às vezes você chega ali, você mesmo procurando no Google a sua palavra-chave, vai e clica no seu resultado, ou então cliques reais de pessoas que estão pesquisando aquela palavra-chave na vida real, clicam ali e tem a resposta no seu site. Um segundo detalhe importante que não necessariamente tem tanto o que a gente agir em cima deles, a não ser criar sempre melhores conteúdos, mas que é uma informação curiosa que o Google utiliza do navegador Chrome para coletar informações sobre o uso das pessoas no seu site. Então, se as pessoas estão navegando no seu site, quais links elas estão clicando, quanto tempo que elas ficam ali nas páginas, tudo isso são informações que o Google, de certa forma, está buscando através do navegador Chrome e também, claro, dos cookies, se você está com o Google Analytics também, ele está puxando essas informações, querendo ou não, dali. Então, ele utiliza dos produtos que ele tem e, né, monitorando ali as suas atividades para entender como que as pessoas no seu site estão se comportando. Número 3 é que o famoso EEAT, né, que é basicamente a nossa marca, né, o quanto que a gente tem de experiência, expertise, conhecimento sobre um assunto, importa muito mesmo para o Google. A gente já sabia um pouco disso, mas a gente está entendendo melhor que, por exemplo, pesquisas com o nome do nosso site, da nossa marca no Google é importante. Links externos, naturalmente, são importantes. Menções à nossa marca em outros sites é importante. Então, quanto mais a gente tem uma audiência em outras redes sociais, no YouTube e por aí vai, a presença da nossa marca do nosso blog, do nosso site no Google, influencia bastante na relevância das nossas páginas ali também. Então, isso aqui é uma confirmação também daquilo que a gente já tinha como especulação, mas agora a gente tem um pouco mais de informação sobre. Número 4 é com relação à atualização dos nossos conteúdos. O Google dá preferência para conteúdos que estão mais atuais, ou seja, a gente não precisa reescrever todos os conteúdos todo mês, mas ali pelo menos de 6 em 6 meses, um ano a um ano, a gente quer voltar nos nossos bons conteúdos, ou nos outros até que não necessariamente estão ranqueados, a gente quer mexer, dar uma melhorada neles, atualizá-los, colocar novos conteúdos, tirar informações que não são mais relevantes, colocar novos detalhes sobre aquele assunto que a gente tem nas páginas, nos nossos posts, com certa frequência, pois a atualização dos conteúdos ali é bastante importante. E, número 5, naturalmente, uma confirmação do poder da autoridade do site, ou seja, quantos links externos, né, de outros sites que também têm autoridade
estão sendo enviados para o nosso site. A gente tem isso em várias ferramentas, como a própria Moz, a Ahrefs, SEMrush, entre outros, que basicamente mensuram o poder, né, o peso do nosso domínio dentro ali do nosso site, de acordo com a quantidade de links que ele está recebendo. Então, é muito importante a gente ter uma estratégia de busca de backlinks de qualidade na internet. E aí, aqui eu já coloco um detalhe a mais aí que pode te ajudar, que naturalmente a gente não está falando dessa compra de 100 mil links por R$ 100 que você vê por aí. Isso não vai ajudar, pois na verdade pode até prejudicar muito o seu site, pois esse tipo de ação é considerado como spam pelo Google. Então, isso a gente já entende ali, já entendia também, mas a gente está falando aqui de bons links, né? Contribuem para o nosso posicionamento, para a força do nosso domínio. E pensando em tudo isso de forma um pouco mais simples aqui, né? Para o que a gente sempre tem que buscar na hora que a gente está criando nossos conteúdos? Isso, independente do vazamento, a gente já tinha uma noção disso. A gente vai só focar um pouco mais os nossos esforços para aquilo que importa mesmo e tirar fora ou não dar tanta atenção para aquelas coisas que são menos relevantes. Mas a gente quer criar posts que são únicos, que têm um ponto de vista diferente do resto. Então, a gente colocar, às vezes, nossa opinião nos artigos, a gente, mesmo utilizando inteligência artificial, a gente conectar pontos diferentes na hora que a gente vai fazer os prompts para as inteligências artificiais, para gerar os posts, a gente fala assim, traz um ponto de vista a partir, né, de uma outro olhar, de uma outra visão, uma outra perspectiva, e isso vai ajudar na hora de criar o artigo, de ter o conteúdo ali, que o Google veja que é algo diferente do que o resto está falando. Segunda coisa, novamente, né, é ser atualizado, ter informações atuais e a gente movimentar aquele post sempre para que ele se mantenha com esse caráter, né, de mais fresco ali na internet. O terceiro ponto é a gente atender a intenção de busca da pessoa o mais rápido que a gente pode. Então, se a gente consegue fazer com que a pessoa termine a sua pesquisa no nosso site, ou seja, rapidamente, na hora que a pessoa entra no nosso post de blog, a gente já entrega o que ela precisa. Ela fez uma pesquisa no Google, uma pergunta no Google, a gente já entrega aquela pergunta para ela o mais rápido, a resposta daquela pergunta para ela o mais rápido que a gente pode. Isso vai contribuir muito para a pessoa finalizar a sua pesquisa no nosso site e assim garantir que a gente mande esse sinal positivo, né, para o Google de que ali tem a informação mais relevante, ali tem a informação mais recente, mais interessante, mais correta sobre o assunto que a pessoa está pesquisando, e mais pessoas vão clicar no nosso post blog com bons títulos, às vezes boas imagens, né, fazendo com que a pessoa fique ali na nossa página, e assim a gente vai subindo nos rankings do Google ao longo do tempo. Então, essa foi um pouco da história aqui desse vazamento, juntamente com alguns dos principais pontos que a gente tem que observar e algumas dicasinhas para você seguir aí na sua criação de conteúdo para a web. Eu, pessoalmente, continuo tendo muito sucesso e criando conteúdos, utilizando inteligência artificial ao meu favor e ensinando a centenas de alunos como fazer isso, e centenas de alunos também estão desenvolvendo seus blogs, tendo resultados muito bacanas. Eu acompanho algumas dezenas desses alunos e fico lá vendo, né, quase que semanalmente o crescimento deles no Google Search Console. Então, se é algo que você também tem interesse em conhecer um pouco mais, vou deixar o link aqui na descrição para você entrar, né, e conhecer um pouco mais do meu método. E se eu quero saber aqui nos comentários o que você achou desse vazamento, juntamente com suas perspectivas, aí, seus experimentos e sua experiência também aí nesses últimos tempos com a pesquisa do Google. Está crescendo? Está caindo? Me conta aí nos comentários que eu quero conhecer um pouquinho mais do seu momento. Até a próxima e divirta-se.